Bom, galera do YouTube, estamos iniciando aí mais uma rotina de vídeos. Vamos tentar fazer uma pescaria hoje e amanhã de traíras. Vamos ver como é que elas estão avançando na isca ou não. Tá meio friozinho, se elas estão mais lentas para atacar as iscas. Vai ter algumas dicas também de sobrevivência, autorresgate, alguma coisa assim ao decorrer do vídeo. Vamos fazer ele em 2 dias, hoje e amanhã. Mas, como sempre, né, não dá para começar as atividades sem a tradicional pecuária, né? Churrasquinho, né? Bagual, como sempre. Fazer uma boia velha de sustância, como a gente fala aqui no sul. Vamos calibrar bem a lenta aí para depois sair na jornada em busca dos peixes aí, tá ok? Bom, galera, resultado da pescaria agora à tarde. Deu 3 traíras. Essa do meio aqui é maiorzinha, deu 40 centímetros e meio, pesou 1 kg pelo que eu pesei pelo boga. As outras um pouquinho menores, mas já dá um bom frito aí, ó. Todas nas iscas artificiais. E o chapéu de aba larga. Organizando o fogo aí para o churrasco. E vamos seguir o baile. Bom, galera, estamos encaminhando aí o almoço. Uma costela assada. A pecuária está indo no jeito. E uma dica, ó.
Se estivermos em solo rochoso, que não for possível cravar forquilhas para fazer o suporte da churrasqueira, ou a pessoa não conhece nós e amarras, essas coisas assim, o que podemos fazer? Como vocês viram ali, eu preparando os bambus, ó, eu só cortei eles em dois lados, tirei a parte do meio e encaixei um no outro. Fiz uma espécie de tripé. Claro que de acordo com a necessidade, se regula a altura, todo tripé é regulável, né? A gente só ajusta a altura dele. Ou, se quiser um fogo mais baixo, né, apenas para uma panela, corta-se os bambus menores. Isso é uma dedução lógica. Não tem essa função de ter que ser bushcraft, fazer entalhe em madeira, pegar uma mora, fazer entalhezinho, suporte para a panela, todo esse mimimi. Uma coisa bem simples, ó, não usei nada de amarra, fica firme, não vai ter peso no caso, né, só para uma panela, se for, por exemplo, o caso. Numa churrasqueira também não vai ter peso, vai ser só o churrasco, uma coisa que fica firme, só fixar, claro, as pontas dos bambus bem firme no chão. E tá feito o suporte, ó, sem frescura, sem mimimi, apenas com a madeira encaixada. E não vai cair porque não vai ser colocado uma tonelada em cima, né? Só a dica desse suporte aí para panelas aí, tá ok? E a pecuária tá no jeito. Bagzinha com água da lagoa para higienizar as mãos. Bom, galera do YouTube, dando sequência aqui no nosso vídeo. Ontem nós pescamos algumas traíras, como vocês viram ali, pena que não deu para filmar. Até uma delas ali que eu peguei, até o Leandro tinha me emprestado a GoPro e eu até tinha esquecido de ligar a câmera e não deu para mostrar. Mas vocês viram as cenas aí que eu mostrei lá em casa depois. Estamos preparando ali o nosso almoço, nossa pecuária de sempre tradicional, né? Então, uma conversa rápida aí, alguns bizus sobre alguma coisa sobre sobrevivência, auto-resgate também aí e aventuras outdoor. Se estivermos caminhando para um possível resgate, sempre que fizermos uma caminhada na natureza, aí devemos usar, né, procurar usar uma bota cano alto, uma botina, né, um coturno, para evitar entorses aí no tornozelo. Se por acaso ocorrer, e se tivermos mais ou menos uma noção de distância pelo mapa, se possível, devemos tentar continuar caminhando. Se a distância a ser percorrida não for assim muito longa, se tivermos mais ou menos uma noção da posição geográfica que nos encontramos. Mesmo que ainda possa ter um perigo de aumentar um pouco o trauma. Claro, vai procurar enfaixar, colocar alguma coisa ali, fazer um atendimento. Porque se pararmos e deixarmos para o outro dia, dificilmente vamos conseguir andar novamente, por causa do edema. Então vai inchar o pé, vai ficar uma bola, então dificilmente a gente vai conseguir andar novamente depois do pé esfriar, né? Tá ok? O preparo mental é tão importante quanto o preparo físico, porque ele vai fazer a gente evitar movimentos desnecessários, evita o gasto de energia, nos mantém concentrado, focado para evitar riscos aí de acidentes e também vai nos ajudar a tomar decisões importantes e sábias numa questão de avaliação de risco, de terreno, durante o nosso trajeto aí do auto resgate. Então devemos nos preparar também mentalmente, até para controlar o ego, né? Para não surgir aqueles rambos que, não, porque eu vou, porque eu faço, porque não sei o que, porque eu sou o bambambam. E quando a pessoa começa a se achar melhor que as outras e se achar o Rambo, ou
top das galáxias, naquele momento ele já começa a decair. Naquele momento a curva dele já começa a descer. Porque isso aí vai fazer ele tomar uma decisão precipitada, achando que é o homem de aço, e vai acabar se estrepando. Tá, okay? Em caso de racionamento de água, devemos nas primeiras 24 horas controlar o consumo de água para ir acostumando o corpo com essa deficiência. Devemos economizar a água disponível, procurar uma fonte de água, né? Então a gente já vai racionando ela nas primeiras 24 horas para acostumar o metabolismo. Se não encontrou uma fonte de água, aí temos que apelar para os meios secundários, assim, mais extremos, que é a condensação, o orvalho, essas coisas assim. E controlar o consumo de proteína, porque a proteína, ela exige mais do nosso metabolismo, do nosso organismo, de água, de líquidos, para fazer a digestão dela. Então, observar bastante o consumo de proteínas para esse caso aí. Se não tivermos meios químicos para tratamento de água, o que podemos fazer? No caso de extrema necessidade, né, sem um meio químico ou sem poder ferver a água, nós podemos colocar ela num recipiente plástico transparente, um PET ou um saco plástico, né, encher 3/4 daquele recipiente e agitar ela por uns 20 segundos para oxigenar bem a água. Depois completar o restante sem espaço para o ar, o mínimo possível, e deixar no mínimo 6 horas exposto ao sol forte. Em dias nublados, para ter uma boa, né, segurança de ingestão dessa água, o interessante é deixarmos 2 dias, em dias nublados. Quando falamos de risco na natureza, sempre lembramos de grandes animais como onças, javalis e etc. Mas a gente acaba esquecendo daqueles que a gente quase não vê. Uma cobra bem camuflada, por exemplo, uma aranha, escorpiões, carrapatos, que transmite até a febre maculosa, que é bem perigosa, resinas tóxicas das árvores e até mesmo os protozoários na água, né, que pode debilitar bastante a saúde da gente. Os mosquitos, que transmitem doenças, morcego, que transmite a raiva, e até mesmo moscas, né, que podem colocar parasitas na nossa pele, aí, bernes, essas coisas assim, que vai causar dor, um desconforto, né, e também uma possível infecção na selva. Então, também temos que observar isso aí, não ficar só com medinho da onça, né. Tem muito animal, muito ser mais microscópico e de menor tamanho que pode complicar a nossa vida na natureza. Falando do consumo de alimentação e de água também, se estiver restrito na nossa trilha, como eu já tinha falado antes ali, o consumo de proteína também é meio complicado porque ele acelera a desidratação, mas devemos tentar, mesmo que difícil, manter uma dieta equilibrada. Tentar coletar frutas, ovos de ninhos, plantas comestíveis e toda uma dieta mais equilibrada para isso. Porque assim, ó, na selva, em geral, tem uma regra assim que tudo aquilo que o macaco come, ele é comestível por nós, né? Mas devemos observar, tipo assim, cogumelos. Se não tivermos pleno conhecimento e certeza do que a gente está comendo, evitar consumir. Porque não é lendo um livro aí que tu vai se achar especialista em cogumelos, e existem muitos bem tóxicos. Então temos que evitar isso aí, até porque eu já falei isso aí num vídeo, o valor nutritivo dele é tão pouco que às vezes não vale a pena o risco. Isso aí leva anos estudando fungos, assim, não vai ser lendo 1 ou 2 livros ou olhando vídeo no YouTube que a gente vai aprender a identificar. Eu não arriscaria, até porque é um risco não muito viável pelo pouco valor nutricional que ele tem pra gente, né, para o organismo. Então,
Vamos tentar aí observar algum meio redundante assim de alimentação além da proteína. Coletar o que for possível aí, desde que tenhamos certeza do que estamos consumindo. Sempre que possível, devemos carregar na mochila um pouco de sal e açúcar para fazer um soro caseiro, que ele nos ajuda na hidratação, o açúcar para elevar o nível de glicose no sangue e o sal também para regular a pressão arterial. O cérebro, os nervos e o tecido pulmonar requerem uma certa quantidade de glicose como fonte de energia. Se o nível de glicose cair no nosso sangue, pode causar hipoglicemia. E nesse caso, o cérebro vai ficar privado de glicose e temos o risco de ter convulsões aí. Então, vamos observar isso também. Falando um pouco de antissépticos naturais. O alho é um remédio natural, ideal para cortes e arranhões, pois ele tem propriedades antibióticas e antibacterianas. Além de reduzir a dor, ele facilita a cicatrização. Ele possui alicina, que ajuda a prevenir infecções. E o que podemos fazer? Amassar ele e aplicar na ferida por um período de 5 a 10 minutos aí para ajudar no tratamento. O mel também é capaz de matar as bactérias e é antisséptico. Podemos passar um pouco de mel, se tivermos no nosso kit aí de cozinha, passar um pouco no ferimento e cobrir com uma gaze e micropore. Em caso de abrigo de emergência, procure fazer ele cedo, antes de escurecer, pois não é muito aconselhável nós estarmos caminhando durante a noite, porque é quando os grandes predadores caçam, né, e saem para se alimentar. Se percebemos que estamos perdidos, nós devemos aceitar essa situação e providenciar o abrigo de emergência. Evitar a síndrome do Rambo, né? Não querer aceitar, e aquele detalhe que eu falei do ego. Devemos aceitar, ó, eu tô perdido, perdi a trilha, vou ter que acabar pernoitando aqui. Na floresta escurece muito cedo mesmo. Quando o sol mal começa a se pôr, na floresta já vai estar bem mais escuro. Então temos que parar com essa mania de se achar que são o Rambo aí, o imortal, e já providenciar o abrigo. De preferência longe de rios e pântanos, né, para evitar os mosquitos, inundação relâmpago. E se possível também fazer uma porta para aumentar a proteção. Tá? Então fica essa dica aí também. Se coletarmos ovos de ninhos, nunca devemos retirar todos ovos do ninho, para evitar que a ave acabe abandonando aquilo ali e não continue pondo mais ovos. Devemos tirar apenas alguns e deixar outros lá. De preferência, marcar os mais velhos com qualquer tipo de marca. Um carvão da fogueira, um lápis, uma caneta que estiver no kit, fazer um pontinho, alguma coisa assim, para que a gente sempre fique consumindo os ovos mais novos, né, e não os ovos mais velhos, assim, que podem até estar já em formação de filhotes, assim, já estar choco, né? Então é uma dica que podemos usar também. Em caso de capturarmos animais em armadilhas, devemos procurar preparar eles mais ou menos perto da armadilha e não no acampamento, porque se o cheiro for atrair, que atraia para a armadilha, em consequência temos um pouco mais de chance deles acabarem presos na armadilha, do que, por exemplo, trazer lá para o acampamento, que ele vai ver o movimento e vai escapar, ou se for um predador, alguma coisa assim. Então, fazendo mais ou menos próximo da armadilha, pode ser mais fácil que ele encontre a nossa armadilha, né, por causa do cheiro e resquícios, e acabe preso nela também. Para reduzir o peso de equipamentos, devemos procurar versões menores de cada item. Pesquisar aí na internet, aí nos sites, nas lojas. Assim a gente consegue aliviar a carga, né, reduzindo o volume e reduzindo o peso. Então, tem um fogareiro grande, se quiser trocar, tiver condições aí, procura um produto menor, com a mesma função, só que menor e mais simplificado aí para carregarmos. Para sinalização, em caso de emergência, devemos ter na nossa mochila, no nosso kit, no mínimo 3 meios para sinalizar. Um apito, um espelho, uma lanterna.
Também pode ser usado um tecido vermelho ou laranja, ou até mesmo um artefato pirotécnico. Eu sempre procuro ter na minha mochila aí uma roupa com cor mais vibrante assim, tipo um amarelo, um laranja, um vermelho, que são cores que podemos visualizar de uma distância bem maior. Não só essa função de ir camuflado, ajuda, dependendo da função, ficar mais oculto por segurança, beleza. Mas então deixa na mochila algum tecido, alguma coisa assim, que se precisarmos sinalizar para um resgate aéreo, alguma coisa assim, um tecido com uma cor mais vibrante vai ajudar os pilotos de busca a nos encontrarmos aí num terreno mais difícil, com mata, vegetação alta, alguma coisa assim. Então fica esse exemplo de procedimento e dica de segurança também para nossa aventura. Durante uma caminhada de alto resgate, devemos evitar o sol escaldante, risco de intermação, insolação, desidratação. Se possível, devemos descansar, procurar uma sombra, ou um riacho, ou um lago seguro para nos banharmos e assim controlar a temperatura corporal, tá ok? Ao subirmos aclives bem acentuados, devemos evitar de subir em linha reta para economizar um pouco de energia. Uma dica é subirmos em zigue-zague para não forçar muito até a musculatura dos membros inferiores. Se torna um pouco mais tranquila a subida, mas sempre mantendo o ponto de referência para não desviarmos daí da rota destino que temos que seguir. Em geral, uma dica para trilhas longas: planeje uma alimentação entre 2.000 e 3.000 calorias. Mas se tivermos acima do peso, que tiver aquela reserva técnica, a princípio, dependendo do metabolismo, mas a princípio, em regra geral, 2.000 calorias já são o suficiente. Em se tratando de abrigos permanentes, devemos procurar fazer ele numa clareira, num local mais aberto. Claro que se for na selva, né? Não num deserto com sol escaldante. Pois no local mais aberto, isso facilita de sermos vistos pelas equipes aéreas de resgate. E também, por tabela, né, que nós precisamos de vitamina D. Então o sol é uma das fontes mais importantes disso, que é com a vitamina D que melhora a absorção de cálcio e fortalece nossos ossos. Então a gente já une o útil com o agradável, né? Já usa essa dica também. Se pudermos também fazer uma sinalização com uma bandeira hasteada com tecido, né, vibrante, tipo uma camisa vermelha assim, já ajuda também a sermos visualizados pelas equipes, tá ok? Bom, galera, estamos encerrando o vídeo agora aqui. Hoje à tarde, infelizmente, não rendeu nada de pescaria, nem sequer um ataque nas iscas para contar história. Mas isso faz parte, né? Ontem estava um pouco mais frio e bastante vento, rendeu bem mais. Hoje um dia quente, quase sem vento, nada. Vamos voltar sapateiro, mas faz parte. Espero que tenham gostado dos vídeos aí também e das dicas. E até a próxima. 100% operacional.